Aleluia. Atrapalha o seu crescimento espiritual. Aleluia. Aleluia. Nós hoje daremos prosseguimento à palavra que nós iniciamos na quarta-feira passada e continuaremos pelas próximas quartas-feiras, nos preparando para esse grande momento que será o nosso Casa do Oleiro. Eu queria hoje começar perguntando para você o seguinte: algumas vezes ou alguma vez você já se sentiu derrotado por causa de fracassos do passado? Você já experimentou algo assim na sua vida? Quais poderiam ser esses fracassos? Existem pessoas nas quais isso é muito recorrente. Pessoas que estão sempre sentindo-se derrotadas por fracassos do passado. Pessoas que não conseguem de fato se desprender, se desvencilhar do passado de suas vidas. Seu passado está sempre interferindo no seu presente e, consequentemente, no seu futuro. Escolhas erradas e transgressões graves podem se tornar pesos que acumulamos e carregamos ao longo das nossas vidas, de tal forma que nós nos sentimos cansados e desanimados. Acabamos por não desfrutar da vida abundante, triunfante e gloriosa que o Senhor Jesus ele conquistou por nós naquela cruz. E a palavra de Deus ela nos ensina, conforme nós vimos na quarta-feira passada em Hebreus 12, os versos 1 e mais precisamente o verso 2, que nós precisamos nos livrar de tudo o que nos atrapalha a uma vida abundante. Você pode dizer amém? A palavra diz que nós devemos nos desvencilhar de todo peso e também de todo pecado que nos impede de viver uma vida abundante. Mas a verdade é que muitos continuam carregando os seus pesos. Muitos continuam ainda embaraçados com situações passadas que os impedem de prosseguir. Então, como nós nos livrarmos desses pesos, ou mesmo desses pecados, que nos impedem de ir adiante, que nos impedem de prosseguir? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu quero ler com você um texto muito conhecido, dos versos 11 a 24, que é o texto que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. A palavra do Senhor diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se,
foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos, amém? Pastor Tibério, homem de Deus, seja bem-vindo, viu? Uma alegria ter você aqui conosco. Aleluia. Amados irmãos, quais foram as atitudes do pai em relação ao filho mais novo? E qual foi a única atitude que o filho precisou ter para que então ele pudesse ser aceito pelo seu pai, restaurado e então experimentar daquilo que de fato era o que o Senhor tinha para a sua vida? Eu quero compartilhar com você algumas preciosas lições aqui nessa noite a partir desse texto. Primeiro, nós vamos perceber que aquele pai, ele não se opôs ao pedido de divisão de herança, apesar de ainda estar vivo e com saúde, declara a palavra do Senhor. Com isso, com o pedido, aquele filho mais novo, ele desonrou o seu pai ao extremo. A atitude daquele filho para com o seu pai, ele estava praticamente o enterrando vivo. Posteriormente, a palavra vai dizer que quando aquele filho, ele vinha ainda ao longe, já retornando, depois de ter desperdiçado tudo, depois de ter perdido tudo, depois de viver, declara a palavra, de uma forma desenfreada, amargando, de sabores na sua vida. A Bíblia diz que quando ele retorna para casa, o seu pai, ainda vendo-o longe, toma algumas atitudes que devem falar ao nosso coração. A primeira delas, nós vamos perceber que a palavra nos ensina que aquele pai, ele encheu-se de compaixão. Aquele pai, ele se compadeceu pelo seu filho. Mas a palavra ainda vai além e diz que não somente se compadeceu, mas ele correu em direção ao seu filho. Ele foi ao encontro do seu filho. A Bíblia diz que ele o abraçou, a Bíblia diz que ele o beijou, a Bíblia diz que ele ordenou que lhe trouxessem a melhor roupa, que vestissem nele. Ele também ordenou que colocassem um anel no seu dedo, calçado nos seus pais, que matassem o novilho cevado, que era aquele novilho que era preparado para ocasiões especiais. Então ele manda matar aquele novilho para que fizessem uma grande festa, e ele ordenou que todos se alegrassem. E a única coisa que o filho teve que fazer para ser restaurado foi cair em si, diga comigo, cair em si, voltar para casa, se arrepender. Amém? Então, amados irmãos, essa história, ela ilustra a nossa relação ou o nosso relacionamento com Deus. Ela nos ensina que o Senhor, ele está pronto para acolher, ele está pronto para restaurar aqueles que retornam para ele. Amém? Então, quando nós regressamos, quando nós voltamos, quando nós nos dirigimos à presença do Senhor, à presença do nosso Pai, ao lugar da sua presença, ele está pronto a nos restaurar. O profeta Isaías, ele disse assim: olha, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não vos ouvirá. Então, o grande problema entre Deus e os seres humanos não está em Deus, mas o grande problema entre Deus e os seres humanos está exatamente nesse suposto desinteresse que nós temos pela sua presença. Porque olha, o que aquele filho mais novo, ele fez para com o seu pai, é exatamente o nosso proceder para com o Senhor. Nós o desonramos,
nós não o consideramos como Deus, nós não damos a Ele a honra que Ele é devida, nós não damos a Ele a glória que lhe é devida, e nós preferimos então trilhar o nosso próprio caminho. Muitas vezes nós amargamos situações semelhantes daquele filho pródigo, perdemos tudo. E a Bíblia diz que ele deseja então alimentar-se com as alfarrobas dos porcos. Ele chega a um estado crítico. E exatamente essa muitas vezes é a condição da nossa vida. Mas a Bíblia diz que quando ele cai em si, quando ele volta para casa, quando ele se arrepende, o Pai lhe esperava. Então, o nosso Deus, tipificado aqui por esse Pai, Ele é aquele que está sempre pronto para restaurar, amém? É aquele que está sempre pronto para nos receber e para nos escolher e para nos acolher. Mas a Bíblia diz, conforme palavra do profeta Isaías, mas os seus pecados fazem separação entre vós e Deus, mas a sua mão não está tão encolhida para que não possa tocar, e o seu ouvido não está, surdo para que ele não possa ouvir. O que nós aprendemos aqui é que é tempo de cair em si, é tempo de voltar ao lugar da presença, é tempo de arrependimento, amém? Quando nos arrependemos e quando então voltamos ao lugar da presença, nós somos devidamente restaurados pelo Senhor, amém? Agora, o que é arrependimento? Nós falamos sobre isso aqui na quarta-feira passada, mas tomando o exemplo do filho mais novo, nós podemos dizer que arrependimento, de uma forma bem simples, é reconhecer que Deus está certo, admitir o seu pecado e voltar para Ele. Sabe, quando nós não admitimos o nosso erro, e quando então nós não tomamos o caminho de retorno, é como se nós estivéssemos declarando, e de fato estamos, que Deus está equivocado e que nós estamos certos. Então a Bíblia diz que aquele filho, ele reconheceu. Se eu e você quisermos viver a vida abundante que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, nós precisamos reconhecer quem nós somos, onde estamos e por que estamos. E a Bíblia então diz que aquele filho, ele reconheceu, ele admitiu, e ele então voltou à casa do pai. Essa palavra arrependimento, na palavra grega, como você sabe, é metanoia, que significa mudança de mente. Então olha, assim arrependimento seria uma mudança na tua maneira de pensar e por consequência uma mudança na tua maneira de agir. E aqui eu quero dizer para você o seguinte: sabe por que muitas vezes nós ainda incorremos nos mesmos erros? Porque as nossas ações, elas continuam sendo as mesmas. É porque nós ainda não temos uma mente transformada. Porque quando a nossa mente ela é transformada, então as nossas ações elas serão correspondentes. A Bíblia diz que quando aquele homem ele caiu em si, ele mudou de atitude. Quando nós caímos em si, as nossas atitudes elas mudam, amém? Então é preciso ter uma mudança de atitude, mas ela não acontecerá sem antes uma mudança de mente. Então nós precisamos ter a nossa mente mudada e transformada. Então podemos dizer que arrependimento também é um processo. E ele é um processo que alguns passos devem ser dados. Eu quero compartilhar com você alguns desses passos nessa noite, amém? O primeiro deles, você precisa reconhecer que em primeiro lugar, quando você peca contra Deus. Diga amém. Toda atitude de pecado, primeiramente, ela é proferida contra Deus. Quando você desonra os seus pais, primeiramente você peca contra o Senhor. Quando você desonra os seus líderes, os seus pastores, primeiramente você peca contra o Senhor. Sabe, quando você infringe leis, primeiramente você peca contra o Senhor.
E a palavra diz, olha, Davi, ele disse assim, olha, contra ti somente pequei, eu fiz aquilo que tu reprovas. Enquanto nós não entendermos que de fato o nosso pecado ele é contra Deus, nada mudará na nossa vida. Porque muitas vezes nós podemos simplesmente achar que nós estamos pecando contra o nosso semelhante, mas é algo muito maior do que isso. E Davi, ele reconheceu essa verdade, o filho pródigo, ele reconheceu essa verdade, ele disse, olha, eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus, e eu pequei também contra você. Então nós precisamos hoje entender que toda atitude de pecado, primeiramente ele é um ato grave contra Deus, é uma ofensa ao Senhor. E nós precisamos reconhecer essa verdade. Amém? Então entenda, qualquer pecado cometido, primeiramente, ele é um pecado cometido contra Deus. Segunda coisa, é preciso confessar os pecados. Diga comigo, confessar os pecados. E sabe o que a Bíblia nos ensina? Que os pecados, eles precisam ser confessados um a um. O salmista disse assim, olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Davi está dizendo assim, olha, Senhor, sonda o meu coração, mostra-me as minhas iniquidades, mostra-me os meus pecados, a razão das minhas inquietações, a minha conduta. E qual a razão então para que Davi faça essa oração ao Senhor? Para que ele possa confessar um a um os seus pecados. Sem confissão de pecados não há perdão, irmão. E é por isso que muitas vezes nós não prosseguimos na nossa vida, porque existem pecados que são encobertos. Sim, que são encobertos à luz dos homens, mas não à luz de Deus e também não à luz do diabo. Então pecados precisam ser confessados para que então eles possam ser perdoados. Então primeiro nós precisamos entender que todo pecado que cometemos, ele é primeiramente contra Deus. Segundo, nós precisamos entender que esses pecados, eles precisam ser confessados, amém? Terceiro, nós devemos pedir para Deus transformar aquela área específica da sua vida. Você sabe, olha, que pecado tem nome, amém? Aquela oração que se fazia antigamente, sabe, ela não voga mais. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Pecado tem nome. E você sabe qual o nome do seu pecado? Então você precisa comparecer diante do Senhor e apresentar o seu pecado. Você precisa pedir ao Senhor, Senhor, transforma essa área da minha vida. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu favor. Eu preciso da sua compaixão, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso que o Senhor mude essa área da minha vida. Você precisa dar nome para isso. Somente quando nós encararmos isso com seriedade é que nós vamos começar a ver transformação do Senhor na nossa vida, amém? Olha o que a palavra de Deus diz lá, Paulo aos Romanos: portanto, irmão, rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis, ou que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, e não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Irmãos, olha, a graça, ela é de Deus, o favor, ele é de Deus, mas a atitude de reconhecer o pecado e de confessá-la diante do Senhor é nossa. O Senhor nada fará em nosso favor enquanto nós não reconhecermos a nossa realidade ou o nosso estado. E olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, portanto, irmãos, ele está falando de uma responsabilidade que é nossa, uma responsabilidade que é da igreja. Ele está assim, olha, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, se ofereçam como sacrifício.
um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação de uma mente transformada. Amém? Aleluia. Então, olha, de que atos pecaminosos você precisa ser livre? De que pecados você precisa se desvencilhar? Que pesos precisam ser deixados para trás? É interessante que o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. E isso, olha, é um mistério. Porque graça como essa somente dele mesmo. Mas nós nem sempre estamos dispostos a aceitar o perdão do Senhor. Ainda que Ele esteja sempre disposto a nos perdoar. Muitas pessoas vivem na escravidão porque não aceitam o pecado gratuito do Senhor que é oferecido. Alguém disse certa vez, olha, as pessoas elas vão ao inferno não é pelos pecados que elas cometeram. Você já parou para pensar nisso? Mas elas vão ao inferno porque não aceitaram a graça oferecida que os tiraria do inferno. Porque a palavra diz assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, ainda que nós tenhamos pecado, há uma graça de Deus, há um favor de Deus imerecido que é oferecido por nós, amém? Agora, por que então que muitos ainda vivem na escravidão do pecado? Porque simplesmente não aceitaram o favor de Deus sobre a sua vida. As Escrituras declaram a respeito de Deus: é Ele que perdoa todos os seus pecados. Você pode dizer amém? E que cura todas as tuas doenças. Você pode dizer amém? E que resgata a tua vida da sepultura. Você pode dizer amém? E que coroa de bondade e de compaixão a sua vida. Você pode dizer amém? Aleluia. E a palavra diz assim ainda: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então, irmãos, entendamos aqui o que a palavra do Senhor está declarando para nós. Se nós de fato aceitarmos o perdão que nos é oferecido, nós seremos verdadeiramente livres, amém? Então, por causa da obra realizada na cruz, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Deus perdoa todos os nossos pecados. Você pode ser verdadeiramente livre. Você pode desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. Você pode ter uma vida triunfante, abundante e gloriosa. Você pode dizer amém? Nós podemos receber o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Creia nisso, amém? Porque olha, esse é o tipo de vida que o Senhor tem para todo aquele que dele se aproxima, todo aquele que nele crê. O Senhor tem uma vida abundante para todos nós, amém? Então aceite o perdão do Senhor na sua vida. A palavra do Senhor diz para nós, em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, Ele é fiel, Ele é justo, declara a palavra do Senhor. Agora olha o que a palavra diz: se confessarmos. Há uma condicional. Porque nem todos serão perdoados. Não é porque não haja perdão, mas é porque não há confissão. Mas se confessarmos, o que você precisa hoje confessar diante do Senhor? O que você precisa colocar diante do altar do Senhor nessa noite? Se confessarmos, a Bíblia diz, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, o que é que impede você de receber o perdão de Deus? A falta de confissão. Quando você não confessa, não há perdão.
Paulo, entendendo isso, ele disse algo formidável aos romanos. Ele disse assim: olha, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele ainda disse assim: olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Paulo está dizendo: olha, aquele que não poupou o seu filho e entregou por nós, ele não nos negará todas as demais coisas. Então a confissão, ela precisa acompanhar a vida de todo cristão. Então entenda, o Senhor está nos fazendo entender nessa noite que muitas vezes, quando nós não confessamos os nossos pecados ou mesmo os pesos que nós trazemos conosco, isso se tornam impedimentos para desfrutar dessa vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso nós começamos declarando nessa noite assim: se livre de tudo aquilo que atrapalha o seu crescimento espiritual. Ainda pensando nos impedimentos para receber o perdão de Deus, muitas pessoas não recebem o perdão de Deus porque o condicionam às suas boas obras. Ou seja, elas acreditam que o perdão de Deus não é uma dádiva da graça, mas é uma recompensa pelo seu bom desempenho. É interessante porque isso não é evangelho, irmãos. Talvez isso seja mais espiritismo. O espiritismo é que pensa assim, que você vai fazer boas coisas para você poder receber boas coisas. Então isso não é evangelho. Então olha, o perdão de Deus na nossa vida, ele não está condicionado às nossas obras, mas o perdão de Deus, ele está condicionado à cruz. O perdão de Deus, ele está condicionado a Jesus. O perdão de Deus, ele está condicionado àquilo que foi feito por nós na cruz, pelo corpo que foi partido e pelo sangue que foi vertido, amém? Então quando nós reconhecemos isso, nós somos perdoados, irmãos. Mas muitas vezes nós queremos condicionar o perdão do Senhor às obras das nossas mãos. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras, declara a palavra do Senhor. Então as boas obras não são para te salvar, mas as boas obras vão testificar que você foi salvo, amém? Agora, se as tuas obras, elas não testificam a tua salvação, é porque você precisa então se desvencilhar de algumas coisas na sua vida. Quando não aceitamos o perdão de Deus, estamos dizendo que a morte de Cristo não foi suficiente para nos salvar. Deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia declara que Deus exige um pagamento pelo pecado. Aí você vai dizer assim: olha, mas como assim? A Bíblia não diz que a salvação é pela graça? Sim, a salvação é pela graça, não de graça. O Senhor exige sim um preço pelo pecado, e esse preço ele foi pago por Cristo, amém? Ele foi plenamente satisfeito na cruz do Calvário. Então o que é que isso significa? Isso significa que se eu e você não voltarmos os nossos olhos para a cruz e não reconhecermos o grande amor do Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos ao Senhor, nós não seremos salvos e muito menos teremos uma vida abundante. Então, ainda que o preço não seja pago por mim e por você, mas nós precisamos, sabe, lançar mão dessa moeda e tomá-la para a nossa vida, amém? Outro impedimento para não receber o perdão de Deus é a falha em compreender a limitação do ser humano, ou seja, o orgulho. Sabe, irmãos, é interessante notar como nós somos tão limitados e ao mesmo tempo tão soberbos. É interessante notar como a vida humana ela é tão frágil, mas ao mesmo tempo há tanta soberba na nossa humanidade, há tanta confiança em nós mesmos.
É impressionante nós percebermos essa verdade. Sabe, e por incrível que pareça, isso está em nós e nós vivemos isso o tempo todo. O filho pródigo, ele disse assim para o pai: olha, me dá a parte que me pertence. E ele resolveu seguir o seu caminho. É exatamente o que nós fazemos. Sabe, nós queremos a parte que nos pertence, nós queremos trilhar o nosso caminho, nós queremos seguir a nossa vida, nós queremos seguir o nosso curso, nós queremos viver a nossa vida independente do Senhor. Porque por alguma razão nós achamos que nós sabemos mais, que nós sabemos melhor. E nós somos então orgulhosos, nós somos presunçosos, nós somos soberbos. Enquanto isso não for tratado na nossa vida, não haverá vida abundante. Não haverá vida abundante. Nós devemos tomar o exemplo de Cristo, que a Bíblia diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se. Sabe, só pode ser cheio aquele que se esvazia. E muitas vezes nós queremos ser cheios do Espírito quando nós estamos cheios de nós mesmos. Então nós precisamos primeiramente nos esvaziarmos, para que então nós possamos ser cheios. Então olha, o orgulho impede você e a mim de vivermos uma vida abundante. Sabe, eu gosto daquela palavra do Luiz Hermínio, quando ele diz assim: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Sabe, quando você é bom de arrependimento, você nem precisa ouvir muito, você logo se lança aos pés do Senhor. Mas quando somos bons de argumento, nós queremos argumentar, nós queremos convencer, nós queremos justificar os nossos atos, as nossas ações. Então olha, você quer uma vida abundante? Quem quer uma vida abundante aí? Diga amém. Então peça ao Senhor que a cada dia vá removendo do seu coração toda faceta de orgulho, toda faceta de soberba. Só existe um, irmãos, que é digno, e esse é o Senhor, amém? Precisamos reconhecer que além de seres humanos feitos do pó da terra, nós somos pecadores corrompidos pelo mal. Irmãos, infelizmente a palavra declara isso, olha: o pecado adentrou no mundo e alcançou a todos. Não há um justo, declara a palavra do Senhor, nem um sequer. Então nós precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia diz para nós que as nossas melhores obras, elas são como um trapo de imundícia diante do Senhor. Aquilo que nós fazemos de melhor, aquilo que nós fazemos de a forma mais perfeita, com a máxima excelência, a palavra diz: diante dele que é santo, isso é como um trapo de imundícia. Então olha, reconheçamos que precisamos dele, reconheçamos que precisamos do seu perdão e do seu favor sobre a nossa vida, amém? Você está se preparando para 3 dias incríveis no Casa do Oleiro. Mas entenda, aqui o Senhor já começou a lhe falar coisas as quais você será confrontado lá. Então o Senhor já começa a tratar, dizendo a maneira como você deve chegar naquele ambiente. Sabe o que é interessante? E aqui, hashtag fica a dica. Pega aí o teu espírito. Nos muitos encontros que nós já fomos, seja ministrando ou participando, enfim. E às vezes nós conhecemos a vida de algumas pessoas. E às vezes você tem alguém lá que a sua vida, ela é semelhante à vida do filho pródigo. Sabe aquele tipo de vida destroçada pelo pecado? E aquela figura está lá. Mas tem aquela outra que ela em nada se assemelha àquela. Ela talvez seja aquela pessoa que muitos até admiram no corpo de Cristo. Sabe aquela pessoa que é exemplar,
que às vezes nós olhamos e nós não percebemos nenhuma falta nela. Ela é uma boa pessoa. E quando você chega lá no encontro, às vezes aquela pessoa que, assim, entre aspas, não valia nada, não servia para nada, aquela pessoa começa a receber de Deus de uma forma espantosa, extraordinária, a ponto que alguns olham e dizem assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Enquanto você tem aquela outra pessoa que está tudo muito bem com ela e ela não recebe de Deus. Porque enquanto a outra é tudo aquilo, mas ela se humilha e ela reconhece que ela não é nada, existe a outra que a sua religiosidade não permite que ela se humilhe diante do Senhor. Não existe nada, irmãos, mais pior. Não sei nem se existe essa expressão assim, né? Não existe, né? Não existe nada pior, mais pior. É só para você entender que o negócio é muito ruim mesmo, do que a religiosidade. Pastor, como é que você sabe disso? Porque eu já fui muito religioso, irmãos. Os primeiros encontros que fui, Clefson estava comigo. Sabe aquela coisa que é nova e que você fica assim, bota os 2 pés para trás e você fica assim todo ressabiado e você está dizendo assim: não, quem sabe das coisas aqui sou eu, todo mundo está errado. Irmãos, eu experimentei disso. Sabe o que foi que eu recebi? Nada. Enquanto eu via as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, e eu dizia assim: mas Senhor, e eu? Ele disse: vaso ruim só serve para ser quebrado, não é para ser cheio. Tem que quebrar, irmão. O oleiro tem que pegar e amassar de novo. Ele tem que refazer para poder ser cheio. Então olha, começa a sondar o teu coração. Como é que você está se preparando para você ir para a casa do oleiro? Então fica a dica aí para você, amém? Então olha, Jesus disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Diga amém. Começa a fazer uma lista, irmão, pedindo a Deus que mostre para você as áreas que você precisa vencer na sua vida. Você precisa reconhecer aonde está o seu pecado e dar nome para ele. Sabe, você pode chegar nesses dias lá no encontro, sabe, dizendo assim: Senhor, tu já me mostraste tantas coisas que precisam ser mudadas e transformadas na minha vida. Encare isso com muita seriedade. Faça uma lista, peça a Deus que Ele mostre isso para você. Se você tem dificuldade de receber o perdão de Deus, reconheça esse problema na sua vida e se arrependa. Porque olha, existem pessoas que têm dificuldade de receber o perdão. Tem pessoas que elas se acham tão indignas, mas tão indignas até de serem perdoadas por Deus. E é verdade, olha, indignos nós somos. Mas a palavra diz que a graça de Deus ela é maior do que a nossa indignidade, amém? Então creia nisso. Confesse a sua liberdade como um ato de fé, amém? Você está entendendo isso? Começa a confessar a tua libertação, a tua liberdade como um ato de fé. Você ouviu aqui, olha, no domingo passado, nós vivemos por fé, amém? Então ainda que você olhe para você mesmo e você não consiga perceber essa realidade de liberdade, mas pela fé comece a declarar na sua vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que pela fé muitos alcançaram o prêmio que lhe estava proposto. Alguma vez você já lutou contra os efeitos do pecado provocados por uma pessoa que te feriu profundamente? Quem já foi atingido por alguém aqui? Levantem uma de suas mãos. Alguém já ofendeu você? Sim ou não?
E aqui eu quero entrar com você numa outra área que nós precisamos tratar na nossa vida. Porque primeiro nós precisamos nos resolver em relação a Deus. Mas nós também precisamos aprender a nos resolver conosco mesmos e também uns com os outros. E às vezes nós estamos enfrentando fracassos na nossa vida hoje por mal entendidos do passado. E nós continuamos trazendo essa realidade à nossa vida. Nós muitas vezes vivemos agitações emocionais, instabilidades emocionais na nossa vida, porque nós não tratamos devidamente situações do nosso passado. Você precisa, de fato, aprender a lidar com a sua alma. Você precisa aprender a lidar com o seu eu. E você vai ver isso aqui de uma forma muito interessante, porque olha, quando você lembra de um fato que aconteceu na sua vida e isso lhe traz dor, é porque essa situação ainda não foi resolvida na sua vida. Quando você prefere evitar um determinado assunto ou lembrar de uma determinada pessoa porque isso lhe traz dor, é porque você precisa falar sobre isso. É porque você precisa tratar disso. Entenda, Deus não deseja apenas nos livrar dos pesos gerados pela nossa falta de aceitação de perdão, mas Ele também quer nos livrar dos pesos gerados pelas feridas que foram causadas na nossa vida por outras pessoas. Então entenda, olha, não há como nós nos livrarmos disso. E quando eu falo livrarmos disso, eu estou falando do fato de sermos feridos por outros. Não há como livrarmos disso. Olha, pessoas vão te machucar, pessoas te machucaram. Isso vai continuar a acontecer, mas a grande questão é qual o destino que você dá para isso na sua vida. É como nós já falamos tantas vezes, né? Como disse o pastor Cote, não importa tanto aquilo que fizeram com você, mas aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. Então nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Então olha, o Senhor não quer apenas tirar pesos da sua vida, mas o Senhor, Ele quer sarar as tuas enfermidades, Ele quer sarar as tuas doenças, amém? Ele quer de fato que você seja verdadeiramente livre. Então o perdão que nós recebemos de Deus por causa das nossas ofensas a Ele, entenda isso, deve ser o mesmo perdão que nós devemos dar às pessoas que nos ofenderam, irmãos. Você pode dizer amém? Nós precisamos entender isso definitivamente, porque isso é tão claro nas Escrituras. Foi Jesus quem disse assim, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Entenda, o Senhor está dizendo para nós, se você não perdoar, você não será perdoado. Perdoa-nos como perdoamos. Sabe, e como isso é sério. Eu estava hoje, enquanto estava andando no carro, eu estava ouvindo uma reportagem, eu não sei quantos acompanharam, saiu hoje, foi o julgamento de um ajudante de pedreiro que matou a namorada 4 anos atrás. E hoje foi o julgamento dele. E ele pegou 17 anos de cadeia. Já cumpriu 4. Daqui a 2 anos ele está solto, cumprindo 1/3 da pena. E isso gerou uma revolta, e eu entendo isso, no coração dos familiares. Sabe, você tirar a vida de alguém e depois você está livre por aí, assim, de uma forma tão banal. Mas onde é que eu quero chegar? A repórter fez a pergunta para a mãe daquela pessoa que foi assassinada, da sua filha, que até então não tinha se pronunciado ao longo de todo esse tempo para ninguém. E ela fez uma pergunta e disse assim: você já perdoou? Sabe, isso não é pergunta que repórter faça, não é? Você já perdoou o assassino da sua filha? E ela disse sim, eu ainda não consegui. Mas ela disse, mas eu sei que preciso. E ela ainda disse assim, eu sei que eu só vou ter paz quando de fato eu conseguir perdoá-lo.
Todos os dias eu oro e peço a Deus que me ajude a perdoar, mas eu ainda não consegui. Meu Deus. Você consegue entender essa luta, essa guerra que muitas vezes é a que você vive? Porque você não consegue liberar o perdão que você mesmo um dia já recebeu. Irmão, Jesus é muito claro, está dizendo assim: perdoe os outros assim como você foi perdoado, e o Pai Celestial te perdoará. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: quem não perdoa, não é perdoado. Mas, se você perdoar quem te ofendeu, o Pai Celeste perdoará as tuas ofensas. Amém? O Senhor quer perdoar você, querido. Talvez o Espírito Santo esteja começando a trazer à sua memória pessoas que você precisa perdoar. Começa a tomar o nome dessas pessoas, porque você vai se deparar com elas. Se nós não estivermos prontos para perdoar aqueles que pecaram contra nós, nós cortaremos o fluir do amor da graça de Deus às nossas vidas. Diga misericórdia. A gente pode falar mal da Compesa aqui? Pode? É só para eu dar um exemplo. Nessas obras que eles estão fazendo aqui, eles passaram na frente da minha casa e saíram cortando o meio da rua. E eles foram cortando os canos também. E simplesmente cortaram e foram embora. E depois taparam tudo e está tudo certo. E o resultado disso é que isso cortou a água da minha casa. Não tinha mais água. A palavra de Deus está ensinando exatamente isso. Quando você não perdoa, você corta a graça, o fluir da graça de Deus na sua vida. Não existe mais derramamento, enchimento do Espírito na vida daquele que não perdoa. Com isso o Senhor está ensinando assim para nós, dizendo: ainda que possa ser terrível aquilo que fizeram com você, só resta uma alternativa: perdoe. Você pode dizer amém? Se existem feridas na sua alma, dores na sua alma, deixa o Espírito Santo te lembrar para que você então possa perdoar no nome de Jesus, amém? Vamos prosseguir. A falta de perdão é uma opção ruim, mas ela é uma opção. Você pode perdoar e você pode não perdoar. Está diante de nós. Então olha que interessante, a injustiça, ela está em todo lugar. Em todo lugar. A injustiça, ela pode estar em mim, ela pode estar em você, ela pode estar no seu lar, ela pode estar na igreja, ela pode estar no seu trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, em qualquer lugar. A injustiça está em todo lugar. Então olha, pessoas são feridas o tempo todo e muitas vezes não por sua própria culpa. A Bíblia nos ensina exemplos, por exemplo, José. José teve que lidar com muitas realidades na sua vida. Ele teve que lidar com a morte da sua mãe. Ele teve também que enfrentar o ódio dos seus irmãos. Ele foi falsamente acusado de assédio. Ele recebeu uma promessa, mas foi esquecido na prisão. Irmãos, ele, apesar de tudo isso, ele manteve o foco. Ele manteve o foco. Você tem mantido o foco? Você tem olhado para Cristo? A Bíblia diz que por manter o foco, ele foi levantado como o segundo no comando de todo o Egito. Sabe qual é a grande expertise que nós podemos tomar aqui com José? Ele nunca deixou o veneno do ressentimento invadir e tomar conta da sua vida. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: não fique ressentido. Quando ele foi levantado por Deus, ele estava livre para liderar e doar a si mesmo.
Então, olha, a injustiça muitas vezes ela pode bater a minha porta e ela pode bater a sua porta. Mas quem disse que nós temos que ficar ressentidos por isso? Sabe o que é que me apaixona na igreja de Cristo? É que nós somos distintos de todos os demais. Nós temos uma capacidade que ninguém tem. E é uma capacidade que não é nossa, ela está em nós. É o Espírito Santo de Deus. Irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. Então aquilo que o homem ou a mulher não consegue realizar ou fazer, perdoar, porque não tem o Espírito, nós o conseguimos, porque o Espírito habita em nós. José está mostrando para nós que é possível, e olhe que naquela época o Espírito Santo ainda não habitava no homem. E José foi o que foi. Imagina o José cheio do Espírito em maior. Ninguém ia segurar aquele homem não, porque sem, sabe, é a permanência do Espírito. Que esse cara aqui, ele foi extraordinário. Sabe, eu fico imaginando assim, né, quando ele viu seus irmãos. A Bíblia diz que quando os irmãos disseram: eita, é Zé, estamos perdidos, ele vai cortar a nossa cabeça. Aí Zé diz assim: olha, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem, cara. Vocês pensavam que vocês estavam me fazendo mal, mas na verdade vocês estavam fazendo o bem. Rapaz, só quem tem Deus no coração é que pensa assim. Porque quem não tem, e eu nem estou falando do diabo, tá certo? Porque às vezes o que a gente tem é a gente mesmo, no centro da nossa vida. A gente não vai conseguir enxergar dessa forma. A gente vai orar e dizer: Deus, pega esse miserável e age com justiça, estraçalha ele. Não é assim que a gente faz? A gente vai até cantar aquele louvor, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não é não? É por aí, o caminho é esse. Não, irmãos, perdoe. Perdoe, a palavra de Deus está dizendo para nós. Deixa eu ler aqui rapidamente para você. Efésios 4:32, olha o que diz a palavra de Deus para nós. Diz assim, ó: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também em Cristo Jesus Ele perdoou vocês. Amém? Então antes ele vai falando sobre uma série de situações, né, que entristecem o Espírito Santo de Deus. Ele vai falar de amargura, de indignação, de ira, de gritaria, mas ele está dizendo: mas no meio de vocês é diferente. Como é que vocês devem tratar uns aos outros? Com amor e com perdão, amém? Eu pergunto para você, em que área da sua vida você luta contra a falta de perdão? O Espírito Santo te mostra hoje. E você precisa então começar a perdoar. O que significa perdoar? Perdoar, irmãos, e confiar não é a mesma coisa. Tem pessoas que você vai perdoar, mas você não pode mais andar com elas. Mas você precisa perdoar. Você tem que fazer escolhas que sejam sábias na sua vida, amém? A confiança nem sempre será restaurada, mas sempre devemos perdoar. Perdoar ao próximo é fazer um favor a nós mesmos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: perdoar o próximo é fazer um favor a você mesmo. O que é que acontece quando nós perdoamos? Quando nós perdoamos, nós somos livres da dor. Tem tanta gente dolorida, sofrendo, não consegue ouvir o nome, começa a passar mal. Então olha, quando você perdoa, você é livre da dor e você é livre das memórias dolorosas. Na verdade, ao contrário do que o diabo muitas vezes quer nos fazer entender, quando você está perdoando, você está sendo abençoado.
Porque a gente entende assim, né, que perdoar é ficar no prejuízo. Não, ficar no prejuízo é não perdoar. Porque quando você não perdoa, você é martirizado. Aquelas memórias te matam, te adoecem. Aquelas memórias causam em você ansiedade, causam em você depressão, causam em você cânceres de todos os tipos que você possa imaginar. E além de tudo isso, ainda atrai demônio para a sua vida. Você precisa perdoar. Eu preciso perdoar. Viver com amargura abre buracos na nossa alma. E nós precisamos ser íntegros, amém? Muitas vezes, até sintomas físicos não desejados podem surgir. Tem gente, eu conheço alguns que não dormem, não conseguem dormir. Passa a noite, sabe? Quando não em claro, dá um cochilo e de repente levanta e eu não sei o que está acontecendo. E vai para o médico e começa a tomar um remédio aqui, outro ali, tarja preta, vermelha, amarela, azul, todas as tarjas que você imaginar. E qual é o resultado? Continua sem dormir. Pastor, e por que não dorme? Porque se cumpre a palavra dita por Jesus: eu os entregarei a espíritos atormentadores. Eles vão atormentar, irmãos. Dormir, perdoe. Você perdoa e dorme. Então nós precisamos aprender a perdoar. Quando você perdoa, você reconhece a dor causada pelo pecado do outro. E você também calcula o que a outra pessoa tirou de você, mas depois você precisa mentalmente liberar essa pessoa. Você precisa tomar a decisão. Então, olha, perdoar não é esquecer a ofensa. Às vezes a gente acha que é isso, né? Não, perdoar não é você esquecer. É praticamente impossível esquecer determinadas feridas e tão profundas que foram causadas na sua vida. Então, o perdão, ele é medido o quanto você propositalmente acalenta os maus sentimentos que estão ligados à memória dolorosa. A memória dolorosa vem e você dá o destino correto. Você está me entendendo? Amém? Porque às vezes o diabo vai se levantar para querer lembrar aquilo que aconteceu lá atrás. Mas quando vem, você dá o destino correto. Isso não para no seu coração. Se alguém feriu você, é necessário que você libere essa pessoa, amém? Mas aí veio a sua mente, e o que é que você faz? Libere outra vez. Mas aí o diabo levantou de novo e trouxe de novo, o que é que você faz? Libere outra vez. Quantas vezes necessário for. Até que chegue um tempo em que você não vai mais lembrar dela. A dor não vai vir mais no seu coração. Você já liberou ou perdoou aquelas pessoas que feriram você no passado? Eu não conheço a sua história, mas talvez você tenha situação lá no passado que alguém te machucou. Você já perdoou essa pessoa? Peça ao Espírito Santo para lhe dar poder para você perdoar, amém? Da mesma forma que podemos ter sido ofendidos, nós também podemos ferir os outros. Porque às vezes a gente acha que só a gente é ofendido, não é? Só a gente é machucado. Só as pessoas que pisam na bola com a gente. Mas muitas vezes o fato é que nós também machucamos. E muitas vezes nem é intencionalmente, às vezes é. Mas às vezes isso acontece. Então a boa notícia é que Jesus oferece perdão e cura para todos. Para quem ofende e para quem é ofendido, amém? Então perceba, nós estamos falando aqui de 3 níveis de perdão. Primeiro, o perdão de Deus a nós. Segundo, o nosso perdão aos outros, quando nós liberamos aqueles que nos ofendem. E finalmente, o perdão dos outros a nós, né? Mediante o nosso pedido de perdão. Nós temos que trilhar esse caminho, irmãos. Eu quero que você entenda uma coisa, isso é evangelho. O evangelho, sabe, ele nos chama de fato para a razão, coloca os nossos pés no chão. Muitas vezes a gente quer tratar determinadas coisas assim, não, eu vou entregar a Deus. Aquilo que é nosso, nós precisamos resolver.
Aquilo que é nosso, nós precisamos tratar. Então, olha, se alguém te ofendeu, perdoe. Se você ofendeu a Deus, peça perdão. Se você ofendeu alguém, peça perdão, amém? O mais rápido possível. Jesus disse assim, olha, eu acho que você entende comigo que toda essa palavra é palavra de Deus, amém? Mas quando Jesus fala, o negócio é mais pesado. Palavras de Jesus. Jesus disse assim, olha, eu digo a vocês, qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Se irou, sujeito a julgamento. Mas olha, ele não está entrando aqui em situações dizendo o porquê foi, o que foi que aconteceu. Se irou, sujeito a julgamento. E também qualquer que dizer ao seu irmão raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, você já chamou seu irmão de louco? Não é para responder não, tá certo, só para você. Já chamou ele de doido? Aí Jesus está dizendo assim, você corre o risco de ir para o fogo do inferno. Não se acuse, irmão. Aí por isso Jesus disse, olha, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta. Vai lá, reconcilia com o seu irmão, depois você volta e apresenta a tua oferta. Irmãos, isso é muito sério. Mesmo que o seu irmão decida não perdoar você, descanse. Você não manda no coração dele. Você só precisa fazer aquilo que lhe compete, amém? Então olha, coloca tudo isso diante de Deus. Pede ao Espírito Santo que ilumine você, que traga luz ao teu entendimento. Você sabe aquilo que você precisa fazer. Você sabe, o Espírito Santo está te mostrando as atitudes que você precisa tomar. Arrependimento é uma mudança de mente e de direção. Nós precisamos mudar hoje de pensamento. Nós precisamos mudar hoje de direção. Talvez a gente esteja indo no caminho, o Senhor está dizendo, ei, está errado, vamos voltar, vamos pegar o outro caminho, vamos tomar outra direção. Isso vai envolver confissão de pecados, é deixar o eu de lado e viver para agradar a Deus, amém? Você nunca poderá agradar a Deus quando você quiser agradar a você mesmo. O salmista diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E eu sei que como eu, isso vem ao seu coração e a gente precisa lutar, irmãos. A gente precisa lutar, se arrepender e dizer, Senhor, arranca esse eu de mim. Muitas pessoas vivem na escravidão por não aceitarem o fato de que Deus as ama e deseja perdoá-las. Fica de pé aí, para você pensar que está acabando. Deus ama você e Deus quer perdoar você, amém? Nós devemos perdoar e liberar as pessoas das ofensas e pecados cometidos contra nós. Hoje é noite de liberação, amém? Hoje é noite de perdão. E quando ofendermos outras pessoas, devemos ir logo até elas e dizer, perdoe-me. Amém? Em nome